E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: Saudações, Membronitas! Vamos iniciar aqui nosso próximo episódio. E estamos chegando próximo aí do finalzinho dessa segunda temporada. Acredito que mais 1 ou 2 episódios no máximo. A gente já vai estar encerrando. Vamos tirar umas férias novamente, coletar informações. Também a terceira temporada é bem técnica, né? Então tem que buscar bastante informação, fontes. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre, a psicologia de massas. Freud fala bastante sobre isso. Sabe aquele bullying que acontece? E geralmente ele acontece em grupo. Dificilmente ele vai ser praticado sem ter aquela plateia. Por isso, a melhor estratégia para se conversar com esse indivíduo, convencer ele, cara, não tá sendo legal, né? Eu acho que esse comportamento aqui tá me chateando um pouco, tal, vamos dar uma paradinha aí com isso. A melhor estratégia para se fazer isso é chamar o indivíduo no particular, né? Você tira ele daquela plateia que ele tá fazendo o show dele e troca uma ideia. O indivíduo em grupo ele tende a agir bem diferente de quando ele está sozinho. Vamos dizer assim que o comportamento da pessoa quando ele está em grupo é comparável com a pessoa bêbada, né? Tem o bêbado que quer fazer graça, né? Tem o bêbado que fica agressivo, né? Então o comportamento do cara que faz o bullying quando está em grupo é comparado com a pessoa bêbada. Freud escreveu o livro Psicologia de Massas e Análise do Eu. E explica como que esse fenômeno, né, de quando a gente, como indivíduo, faz parte de um grupo, qual é a nossa reação, nosso comportamento, nossas ideias, o que isso influencia na nossa vida. O Gustave Le Bon falou assim que o indivíduo, quando ele está sob a influência de um grupo, ele vai sentir, pensar e agir bem diferente de quando ele se encontra só. Então os indivíduos eles perdem a sua autonomia. E quando ele está em grupo ele reduz a sua capacidade de individualidade. E tem 3 coisinhas básicas ali que acontece quando o indivíduo faz parte de um grupo. A primeira coisa levantada é de que ele tem um sentimento de invencibilidade. Que aquelas capacidades, quando ele está trabalhando sozinho, ele não consegue alcançar, mas em grupo ele consegue. Que às vezes pode ser uma coisa boa. Segundo ponto levantado é aquele sentimento do anonimato. Então você está no grupo, você tem um certo anonimato e isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende das intenções da pessoa. Porque também com anonimato desaparece aquele sentimento de responsabilidade, porque a responsabilidade vai recair sobre o grupo, né, não sobre ele. E em um grupo, o indivíduo também ele sofre o contágio da influência. Facilmente ele vai ceder seus interesses pessoais em prol do coletivo. O terceiro ponto levantado é o da sugestibilidade. Bem próximo ali da hipnose. Eu tive por muito tempo uma ideia assim sobre o que é hipnose, é um pouco errada. Você pensa naquele pêndulo, daí a pessoa vai dormir, você vai mandar ele imitar uma galinha, ele vai imitar. Mas a hipnose abrange muita coisa, né? Por muito tempo eu pensei que a hipnose é uma coisa fictícia, né? Então não é bem isso, talvez, que você imagina que seja a hipnose. E ela é muito usada por psicólogos também como forma de tratamento. É interessante, se não sabe sobre, dar uma estudadinha. O contágio, ele é só um dos efeitos.
O indivíduo nas massas, ele se comporta semelhante a alguém hipnotizado. Por quê? Porque sobre a influência do grupo, ele recebe uma sugestão e ele pode se colocar em ação para cumprir um determinado comando. Que basicamente essa é a ideia da hipnose. Então você vai tentar, de alguma forma, fazer com que a pessoa realize um determinado comando. Não precisa necessariamente ser com um pêndulo ali e mandar a pessoa dormir. Mas lembrando, não sou profissional sobre o assunto, só estou citando aí que há algum tempo atrás eu realizei que hipnose é uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. E essa é a ideia, né? A gente adquirindo conhecimento e estudando, aperfeiçoando o nosso intelecto. Muito bem, outras causas aí do grupo são o desaparecimento da personalidade consciente, a predominância da personalidade inconsciente, que é aquilo, né? Você perde a sua individualidade e acaba agindo sob o comando do grupo, sob a orientação do grupo. Também a orientação dos sentimentos e pensamentos em uma mesma direção, né? Todos do grupo vão naquela direção através da sugestão e contágio. Você sabe aquele olá no jogo de futebol? Todo mundo vai levantando, quer dizer, se ninguém tivesse levantado, você ia levantar? Não, é o contágio, é a sugestão de que, opa, tá chegando perto de mim, eu vou levantar os braços e gritar, ô, entendeu? Então, é isso, entendeu? Às vezes pode ser uma coisa boba, pode ser um comando, assim, benéfico, mas algumas vezes pode ser uma manipulação ou um comando maldoso, né? A tendência, outra coisa, né? A tendência a realizar tarefas sugeridas. Isso acontece bastante no grupo. As intenções do grupo, elas podem ser cruéis, né? Ou nobres, né? Covardes ou heróicas. Geralmente a gente vai pensar que é nobre e heróica. E dentro dessa ideia, às vezes a gente pode ir longe, né? Usa da agressividade. Eu tô aqui no meu time de futebol, o pessoal ficou nervoso com outro time e pela honra do nosso time a gente vai, né, descer a paulada no time adversário porque a gente está defendendo uma causa nobre. E às vezes a gente vai perdendo o controle do que é o cruel e nobre, o que são atos, né, certos ou errados dentro dessas sugestões do grupo. Geralmente os pensamentos da massa, eles também levam a extremos, né? Uma simples suspeita, né, pode se tornar uma condenação, né? Uma leve antipatia, né, pouquinho ali, pode se tornar um ódio selvagem. Consegue visualizar alguns exemplos? Nossa, tem muito exemplo, né? Geralmente as massas elas estão certas do certo e errado, como eu citei, e levam a uma total intolerância, né? Eles respeitam a força e consideram que uma bondade seria uma fraqueza. Tô falando num contexto geral, tá ok? A gente que tem que avaliar, porque nós estamos inclusos em vários grupos na sociedade, vários. Se você analisar, você está em vários grupos, né? Agora, se você analisar, esse grupo que eu faço parte é benéfico, né? Ou esse aqui não tanto. Então a gente, na verdade, só tem que dar uma avaliada sobre isso, ou quão intenso eu tô na defesa desse grupo, que eu vou usar de comportamentos ilógicos, ou agressividade, irracionalidade, pensamentos extremos ou fechados, como a gente já falou aí sobre a bolha social. No grupo a gente possui uma necessidade de ser liderado, muitas vezes comandado. A gente repele informações diferentes, né, ou ideias conflitantes, né, de uma forma até agressiva. Então, assim, estou identificando esses acontecimentos no meu grupo, tenho que rever, então, a minha inclusão dentro desse grupo, se está, né, fazendo bem ou mal para mim.
nenhuma informação ou argumento é forte o suficiente, né? Aí começa, né, a partir para uma ignorância. Então, geralmente, a pessoa no grupo ela é imune. Aí, às vezes, você pensa, não, eu sou imune mesmo, e isso aí é uma qualidade. E, na verdade, não. Né? Está vindo ali uma informação mais importante e você não está dando ouvidos porque você criou esse escudo. Outra coisa importante que a gente vê, às vezes, dentro, né, dessa psicologia de massas, é que a pessoa dentro do grupo, ela não tem sede por conhecimento e não pode abrir mão do grupo. É uma dependência bem grande dentro daquela estrutura. Para o grupo ser formado, é necessário um interesse em comum, né? Então, vai automaticamente ocorrer ali, opa, né? Eu linkei com alguma coisa que eu gosto, eu vou fazer parte desse grupo, e assim começa a acontecer aquele aumento da afetividade, né? Uma intensificação das minhas emoções. É facilmente visto ali, time de futebol, opa, estamos ali no jogo e fez gol e o pessoal se anima e tal. Tem gente que chora, time perdeu, o pessoal vai chorar. Intensificação das emoções. Não acredito que seja um problema, né? Só a gente tem que tomar cuidado para não extremizar as coisas, tá ok? Um pensamento contrário, geralmente, ele vai ser inibido. Porque agora, dentro do grupo, algo contrário é perigoso. Então eu não vou simplesmente chegar e abraçar o cara com a camisa do time oposto. Não vou trocar uma ideia, o cara pode ser o cara mais gente fina que for. Quando a gente está dentro do grupo, também pode acontecer uma suspensão da inibição, que é aquele negócio ali do bullying. Opa, eu não vou fazer bullying com aquele cara, mas quando eu tô com os meus parças, eu vou fazer, né? Então minha inibição, ela vai ser diminuída ou suspensa. As massas, elas também são o quê? Impulsivas, inconsequentes, né? Propensas a esse extremismo que eu falei, e uma dificuldade para entender os argumentos contrários. As 5 condições para a massa se formar, né? O que ela precisa para se formar e se manter? É um grupo. A continuidade do grupo. Então, a pessoa não pode vir, né, ser flamenguista, torceu, foi, assistiu e depois foi embora e não se envolve mais com o time. Então, ela precisa dessa continuidade. Pois está sempre tendo jogos e sempre sendo convidada a essa interação. A segunda coisinha é ter simpatia com as ideias. Vai ser muito difícil eu me manter em um grupo que eu não concordo com, né, nenhuma das ideias ou com a maioria das ideias. Então eu preciso ter uma leve, né, uma boa simpatia com as ideias, manter uma continuidade. Precisa ter um rival também. Se você vê, né, a maior parte dos grupos vão ter os seus rivais. Tanto no âmbito, né, do futebol, da política, âmbito religioso, no trabalho. Então, sempre a gente vai ter uma rivalidade com alguém, com algo, ou com outro grupo. Nos grupos também precisa ter uma tradição, usos e costumes. Às vezes alguns mais intensos, outros não, mas sempre tem uma tradiçãozinha, né? E também é importante que exista um arranjo no grupo para que o indivíduo se expresse. Então, ele, no jogo, ele vai chegar lá, ele vai gritar o gol e tal, vai cantar o hino do time, ou na política ele vai lá votar, vai participar de algumas formas ativas na internet ou de alguma outra forma. Nos grupos religiosos também, né? Ele vai ter a oportunidade de falar, de se expressar ou de desenvolver um chamado, um cargo, alguma coisa assim, né? Muito que bem, estão acompanhando. Outra coisa é quando a gente está no grupo, acontece uma acomodação. A gente vai se acomodar, porque o grupo ele já está em andamento, vamos dizer assim, ele vai resolver nossos problemas, ele vai
vai acontecer também um nivelamento aos outros membros do grupo. Então, estou falando da tendência, não estou falando, né, generalizando nada. A tendência nossa é nos nivelarmos aos outros do grupo e manter, assim, vamos dizer, numa zona de conforto naquilo. O grupo vai levando a gente. O que a gente está falando aqui, a gente não está falando que é um problema fazer parte de algum grupo, né? O que a gente está falando é os problemas que podem ser ocasionados quando fazemos parte de um grupo. Então vamos prevenir esses problemas. E basicamente é aquilo, né? Mente fechada, ser muito radical e tal. Ser manipulado, né? Alguma coisa assim. Vai existir também um amor ao grupo. É como, vamos dizer assim, a família é um grupo. Então, tipo, eu tenho minha família e eu vou ter um amor a esse grupo. E eu posso defender ele, vamos dizer assim, de forma ética, correta, ou, né, às vezes de uma forma não tão correta. Por exemplo, meu filho está batendo no amiguinho, o pai dele vem reclamar e eu vou falar assim, não, é porque teu filho incomodou, teu filho fez uma coisa, e às vezes vou tentar, mesmo sabendo que o meu filho está errado, vou defender ele, né, com unhas e dentes, por causa desse meu amor ao grupo. Também quando vou entrar para esse grupo, muitas vezes eu vou abrir mão de uma individualidade minha para poder fazer parte daquele grupo. Por exemplo, eu sou flamenguista, acabei de entrar aqui no clube do Flamengo, vou ser membro e tal, mas ali como regra, geralmente é estabelecido pelas regras, né, essa perda da nossa individualidade. Como regra, eu não posso ter amigos vascaínos, por exemplo. Então, né, eu vou ter que me desfazer das minhas amizades, né? Então eu acabo perdendo um pouco dessa, né, das minhas coisas em prol do grupo. Ou, por exemplo, um exemplo bem prático, né? Você casou, você iniciou um novo grupo. Aí você gosta de todo final de semana ir jogar futebol com seus amigos. A sua mulher fala assim, não, a partir de agora que nós formamos esse grupo, você não vai mais jogar o seu futebolzinho final de semana com seus amigos, né? É uma regra do nosso grupo, né? Então você escolhe, né, abrir mão de algumas individualidades para fazer parte daquele grupo. O que muitas vezes sim pode ser maléfico, né? Podem ser regras de grupo que, né, não fazem muito bem. E às vezes a gente se sujeita para poder continuar fazendo parte do grupo. Felizmente não é um problema meu, eu nunca fui muito bom em futebol, então, né, nunca tive problemas assim, porque eu nunca saí jogar futebol com os parça. Minha mulher só não deixa eu sair de casa para outras mulheres não me verem, mas tá tudo bem, porque minha mulher me ama. Por isso que eu gravo esses podcasts escondido. Muito bem. Tem que pensar aí, pessoal, o seu relacionamento tá saudável, esse é um grupo também. O que mais que a gente tá falando? Então, isso, tá? Eu tô falando, né, se aplica quais os tipos mais frequentes de grupo que a gente tem. Eu falei, né, de família, mas assim, eu falei religião, futebol, né, política, né, ou pequenos grupos de amigos. Grupo de ideia, às vezes nem é um grupo muito físico, mas né, o grupo de ideia, você defende aquela ideia e o pessoal que defende essa ideia não aceita isso, mas eu sou propenso a aceitar isso, mas como o pessoal do meu grupo não aceita, eu não vou poder aceitar, né? Mesmo que faça sentido para mim, porque eu preciso fazer parte desse grupo. Então vamos dar uma analisadinha nisso. Schopenhauer, ele fala um exemplo dos porcos espinho. Eles estão passando frio, eles vão dormir, mas eles querem se aquecer. Daí eles vão ficar próximos um do outro para se aquecer, mas daí eles veem que o espinho incomoda. E aí eles têm que manter uma distância. Aí manter distância eles passam frio. Então eles tentam chegar num meio termo onde eles não ficam tão longe que
que eles vão passar frio e nem tão perto que eles vão se espetar. Agora, uma coisa bem complicada dessa ideia da psicologia de massas é a idealização. É um amor cego. Né? Vamos falar sobre o amor. Quando você tá apaixonado, cara, a pessoa não tem defeitos nenhum. Ai, como é bom amar. Ou não precisa tecnicamente ser sobre o amor, mas vamos dizer um ídolo. Eu tenho um ídolo de rock, ou um ator famoso, uma atriz famosa, e eu vou idolatrar muito, eu vou idealizar muito essa pessoa. E às vezes essa pessoa é menor do que eu estou imaginando ou colocando ela. E algumas vezes, sabendo disso, o objeto amado vai usar isso, para manipular, para tirar um benefício da situação. Como a gente vê às vezes, por exemplo, na política ou religiões. Uma religião que, aquele pastor, ele sabe que os seus fiéis, eles são muito fiéis a ele, né, os membros fiéis. E ele sabe que ele pode pedir, ele vai vender uma lasca da cruz, ele vai, né, fazer algumas coisas assim, que ele sabe que as pessoas vão estar cegas idealizando aquela pessoa, né? Então, relacionamento tóxico. Esse autossacrifício é uma consequência natural desse tipo de relacionamento. O indivíduo ele pode se tornar um criminoso em veneração àquele amor, né? Já viu quantas vezes alguém já matou por amor? Se chama Os Crimes de Nossa Mãe. É uma mulher, ela é mormon, né? Mas não sei se é ativa também. Mas de qualquer forma, não é sobre isso o episódio. O episódio é sobre essa veneração dela ao amor. Então o que aconteceu? Ela separou do marido, conheceu um novo cara, e o novo cara, ele... Ai, caramba, eu não queria dar muito spoiler. Vamos resumir de uma forma sem dar muito spoiler, mas que essa mulher, ela comete crimes para poder satisfazer aquele amor, né? Então ela ama muito aquele cara exige que ela cometa alguns crimes e ela vai cometer. Crimes contra ela própria, crime assim, absurdo. Algumas vezes você não vai cometer o crime em si, mas você vai ser conivente ou, né, vai saber que seu parceiro cometeu um crime e vai guardar essa informação, né, e vai, vamos dizer assim, continuar naquele relacionamento. Ou, né, em âmbito religioso, né, algumas religiões falam, olha, você vai pegar um avião ali em nome de Deus e você vai explodir aqueles infiéis. Então vamos tomar cuidado, né, com essa idealização. Então tem assim uma diferença entre idealização e identificação. Então quando o indivíduo ele se enriquece com o relacionamento, né, que é aquela identificação dele com o grupo, ou quando o indivíduo ele se empobrece com o relacionamento. Não estou dizendo financeiramente, né, num contexto geral. Então veja aí que interessante como o Freud articula esses conceitos para explicar os casos de sacrifício e crimes por amor. E tanto a hipnose quanto a idealização, eles vão apresentar a mesma submissão. Então é uma submissão humilhante e uma completa falta de senso crítico. Você não vai pensar sobre aquela situação, você não vai pensar sobre aqueles resultados, você simplesmente vai fazer. Então, o ser humano ele tem essa tendência natural à formação de grupos. Algumas reflexões do autor W. Trotter na obra Instincts of a Herd, Peace and War, o instinto do rebanho. Já ouviu falar? É o instinto natural do ser humano de querer fazer parte de um grupo e ser liderado. Ter alguém ali para dizer o que ele tem que fazer, dar instruções ou dar algum rumo. Não que ter um líder necessariamente é uma coisa ruim, não, né? A gente pode estar se confundindo um pouco, mas esse instinto de rebanho é que ele é natural do ser humano, pode ser benéfico ou pode ser maléfico pra gente. Porque a gente se sente incompleto quando a gente está sozinho.
é como aquele medo que a criança tem de ser deixada sozinha, né? O sentimento da criança também, por exemplo, se ela não consegue ser a preferida do professor, então ninguém mais pode ser. São sentimentos de instinto, que pode levar a ações radicais. Por exemplo, a gente já viu muitos exemplos, O namorado ama sua namorada, ela está lhe deixando, né, por às vezes seu comportamento agressivo, alguma coisa assim, e ele vai lá e ele mata ela, porque se ela não vai ser dele, não vai ser de ninguém. Outro comportamento que pode acontecer em grupo é o quê? Então, tem uma historinha ali de que o porco ele criticou o fazendeiro, ele fez uma revolução ali na fazenda, conseguiu destituir o fazendeiro e assumiu o poder e acabou se tornando o novo tirano da fazenda. Um exemplo aqui que a gente pode citar, na verdade tem muitos filmes que mostram exatamente isso, né? A pessoa com boas intenções quer tirar aquele tirano do poder e acaba se tornando um novo tirano, né? E como que isso acontece? Se a pessoa realmente tinha boas intenções com aquilo, o poder ele causa algumas mudanças no nosso comportamento. Um filme é aquele Meninas Malvadas, eu assisti também recentemente. Minha mulher falou alguma coisa de quarta-feira a gente usa rosa. Eu falei, o que é isso? Ela, como assim, o que é isso? Você não sabe o que é isso? Eu falei, não, eu nunca assistiu Meninas Malvadas? Não, então agora o senhor vai assistir. Então é aquela patricinha opressora, daí tem a novata que ela quer derrubar aquela opressora e acaba se tornando a nova opressora. E então o poder revela a face de instinto do indivíduo. O grupo ele fabrica para si o líder que precisa. Já ouviu falar sobre isso? Freud falou assim: não se trata apenas da coragem de ser honesto, mas de suportar as consequências das palavras que são ditas ou caladas. Então, ter a coragem de ter uma posição e depois ter a coragem de aguentar as consequências daquela posição. Por exemplo, quando eu tenho uma posição política, eu vou eleger um político e depois eu vou suportar as consequências, né, daquela minha escolha. Às vezes eu vou ser criticado pela oposição, ou às vezes a minha escolha vai fazer umas besteiras, né, e eu vou ter que suportar aquelas consequências também. Se eu idealizo demais, eu vou ter que defender aquela minha ideia demais. Então, né, quando a gente está tratando sobre outras pessoas, fica complicado porque todas as pessoas são passíveis de erro. Então vamos dizer assim que a minha escolha política cometeu um erro, mas eu idealizo essa pessoa tanto de que eu vou ter que defender ela independente daquele erro. Eu vou falar que aquele erro não é um erro, é um acerto, né? E às vezes eu começo a me colocar em uma situação complicada onde os meus valores eles vão ter que ser alterados para seguir em concordância com aquela minha opinião anterior. Ou eu idealizo muito um líder na minha igreja e ele comete um erro, eu vou, né, dependendo de quanto eu idealizo, vou ter que defender aquele erro também. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que faz parte do grupo, é essa cultura do cancelamento. Então, às vezes, o grupo vai cancelar tal pessoa, né, ou outro grupo, com um afinco, com uma agressividade. E a gente, por fazer parte daquele grupo, também vai ter que entrar nessa. Então, alguém é pego como bode expiatório, né, e o grupo é formado para difamação e cancelamento daquele indivíduo. Na internet acontece bastante, né, nos grupos. E a gente às vezes abusa desse anonimato. Lembra que eu falei? Quando a gente está num grupo é como se a gente estivesse nesse anonimato. O nosso nome é o nome do grupo. A gente usa disso para poder destilar o nosso ódio. Quais cancelamentos famosos que a gente teve recentemente aqui, 2023? Talvez para você que está em 2056 não faça muito sentido. Mas dá uma pesquisadinha aí no Google que você vai achar. Não sabe o que é o Google? Aí deixa pra lá que daí começa a ficar muito longe. Caio Castro, né? Ele fala alguma coisa
e ele é totalmente cancelado por aquilo. Monark ou Will Smith, por exemplo, são 3 pessoas que foram super canceladas na internet. Não estou aqui defendendo o que eles falaram, né? O que eu estou dizendo é o radicalismo, né, do julgamento das pessoas. As pessoas formam aquele grupo, elas vão cancelar aquela pessoa, às vezes por ela ter exposto a opinião. Então algumas pessoas, né, como o Monark, às vezes vai expor uma opinião pesada, né, ou o Will Smith com uma agressividade. Mas o fato é que a nossa agressividade do cancelamento é mais agressiva do que a própria ideia exposta pela pessoa que a gente acabou de cancelar e difamar. Não estou dizendo que a gente não tem que ter uma posição, mas com equilíbrio, pessoal. Ah, essa pessoa me desagradou, então eu vou aniquilar ela. E às vezes a gente só vai pensar no nosso exagero após ter feito, né, alguma coisa. Por exemplo, as bruxas de Salem, a Igreja Católica, ela matou muitas mulheres por considerar bruxa. E às vezes se você faz um chá que cura uma pessoa, ou alguma outra coisinha um pouco diferente, ou a sua vizinha não gosta de você, ela vai falar que você é uma bruxa. Vai falar algumas mentiras e você vai ser morta na fogueira ou, né, de alguma outra forma, porque você vai acusar de bruxaria. Se forma aquela massa contra as bruxas e nessa pressão popular ou das ideias do grupo religioso, né, extremos são realizados. O grupo muitas vezes não abre aquele espaço para reflexão. É uma força desproporcional. E como é que faz para desfazer essa ligação com a massa? Então, eu tô num grupo tóxico aqui, eu tô percebendo que esse grupo não tá fazendo bem e eu quero sair. É um grande trajeto de luto. É como se fosse um término de um relacionamento, por exemplo. É difícil, né? Mas depende de muita reflexão e diálogo. E não aceitar o errado, mas ouvir e tentar entender o que aconteceu e o que levou a essa situação. A gente vai ficando por aqui, já passamos de novo dos nossos 30 minutos, mas é isso aí. Espero que tenha sido de proveito para vocês, pessoalzinho, e até a próxima!